mundo afora. Coloca aí no chat, bota esse chat pra rodar. Fala de onde você é, manda aí seu boa noite, suas boas-vindas. Fala, paz do Senhor, irmão. Aqui quando a gente tá presencialmente, a gente faz isso, né? Vai chegando, vai cumprimentando, vai dizendo boa noite, Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Aqui é a mesma coisa, porque no final das contas, o que nos une não é a presença física, o que nos une é o nosso coração, que juntos em Jesus nos faz um corpo, uma família, uma igreja. Então, bem-vindas e bem-vindos a mais uma celebração da IBAB Online. É um prazer estar aqui com vocês, vamos juntos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Você pode cantar aí? Pelos ouvidos da fé, eu posso ouvir sua voz cantando assim, ó. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Canta aí. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre nós, reina sobre nós, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos. Reina sobre a nossa comunidade. Reina o Senhor sobre a tua vida e a tua cidade. Tem uma música do Baruch que eu acho que fala sobre reina também, sobre o reinado do Senhor sobre nós. E eu gosto muito, queria compartilhar com vocês assim, ó. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Canta aí! És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Tu és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito. Só tu és o Senhor, és digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Só você aí, vai. És digno de glória e de louvor. Canta aí. Só tu és o Senhor, és digno de glória e de louvor.
seja o nome do Senhor. Cordeiro de Deus que se fez carne por nós. Obrigado, Senhor. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade do Senhor. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Canta aí. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A última vez, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, a bondade e a misericórdia do Senhor correm atrás de nós. Que essa verdade caia no seu coração como uma certeza. E que você se lembre que você é filho e filha amada do Senhor. Deus te abençoe. Prazer estar com vocês. Quero que vocês recebam com muito carinho, com a melhor salva de palmas que você tiver aí, Pastor Bruno Jardim. Vem até nós, meu cara. Salma de palmas. Uma salva de palmas. Tamo junto, Juninho. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tamo junto. Você é bênção demais. Contratado oficial da Ibai Online, tá bom? Aí, quero estar de volta na próxima. Não, é importante a gente falar, né? A nossa ideia, gente, é que vocês, que são Ibabe conosco daí, que vocês tenham acesso também aos nossos ministros, né? Então, ao longo dos meses, Felipe de Maria, Marcela quando voltar, né? Sim. Paola, Felipe de Maria, Matheus Inácio, Fanny Luiz, Edu Camargo, tanta gente boa e querida que serve com a gente aqui. Então a gente vai rodando. Não vou monopolizar não, tá? Não, sempre não. que o Bruno chamar. Mas ele é bem-vindo, não é, pessoal? Ele é bem-vindo. Eu sei que eu sou. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe, Juninho. Graça e paz, Ibai Online. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estarmos juntos nesse momento. Eu tava louvando com vocês. Estava ali no cantinho, louvando a Deus com vocês. E é muito bom a gente estar junto. Você aí do Brasil, você aí do mundo, é bom estarmos juntos.
as nossas quintas-feiras nunca mais são as mesmas, não é verdade? E hoje, com a nossa presença maravilhosa aqui do Júnior Brandão, nosso ministro de louvor, a gente tem algumas novidades para trazer para você. Antes da palavra, eu quero aqui compartilhar algo com vocês que a iBible Online pode nos ajudar. Então, quero que você aí agora se acalme, se aquiete, né? Imagina se você tivesse aqui presencial, agora você sentou. Eu tenho uma novidade para você, que é a iBible Online, de perto, porque você é de perto, que é a seguinte: você sabe que a iBab, ela tem alcançado muitas pessoas. Nós temos aqui na iBab uma rede pastoral e uma rede solidária, que é o nosso ministério para servir no sentido de necessidades. Então, por exemplo, tem muitos irmãos aqui da iBible Online que eu mesmo tive o prazer de pastorear, de acolher e de direcionar para a nossa pastoral. Há um caminho para isso. Inclusive, se você não sabe, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, se você for na descrição, lá em cima da comunidade, você consegue acessar a nossa agenda, você consegue acessar nossas gravações, você consegue acessar as informações para contribuir e você consegue também acessar o canal oficial do WhatsApp da iBab Pastoral, para caso você queira fazer um acolhimento, um agendamento pastoral. Então, você tem esse caminho, tá? A iBab Online junto com a iBab como um todo. E por que eu estou falando isso? Temos tido algumas demandas, olha que interessante. Nesse acolhimento iBab Online, a iBab consegue ajudar pessoas de longe. E ajudar como? Você pode perguntar de várias formas, seja com aconselhamento e seja também com um direcionamento mais específico. Exemplo, uma família, uma pessoa que esteja necessitando de uma cesta básica, por exemplo. A iBab, graças a Deus, através da sua comunidade, tem um recurso para ajudar essa pessoa. Mas às vezes acontece, olha que coisa, nós não temos um ponto focal, uma pessoa em uma cidade específica que possa, em necessitando, levar essa cesta básica nossa até a casa da pessoa. Entende isso? Por isso, eu quero hoje aqui com você, iBab Online, inaugurar um espaço que é Mãos Estendidas iBab Online. O que é isso? Mãos Estendidas iBab Online. É você que é iBab Online com a gente e que de repente está aí em Porto Alegre, Canoas, Curitiba, Santa Catarina, Manaus, Recife ou até mesmo pela Europa. E às vezes nós aqui no presencial temos a demanda de socorrer alguém dessas regiões. Nós temos o recurso para ajudar, mas não tem a pessoa para levar esse recurso, entende? Então, no final da nossa celebração, nós vamos colocar no chat e também no nosso grupo do WhatsApp, no final, um link de um formulário para você que queira ser uma mão estendida da iBab. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone, a cidade, seu estado e o país. E aí, esses dados vão estar à disposição da nossa equipe pastoral e da nossa rede solidária, para, em havendo necessidade, a gente contatar você para você ajudar algum irmão que precise. Exemplo prático: precisamos atender uma família que mora em Recife e essa família precisa receber um remédio específico. Puxa vida, não temos ninguém em Recife para levar esse remédio na casa da irmã ou do irmão? Temos sim. Quem? Quem faz parte das Mãos Estendidas iBab Online. Então tá aqui o irmão, a irmã de Recife, que a nossa pastoral pode entrar em contato e falar: meu irmão, minha irmã, temos uma necessidade, você consegue levar esse mantimento lá para aquele irmão e ajudar? É sobre isso. Você ser uma mão estendida para que a gente possa chegar ainda mais longe. Quero saber, você que está aqui comigo agora, que está com a gente, você tem interesse em participar? Bota aqui no chat, sim, que aí no final nós vamos encaminhar o link do formulário, tá bom? E depois também lá no grupo do WhatsApp para você com tranquilidade se inscrever e vai ser muito bom contar com você, meu irmão e minha irmã,
como essa mão estendida da IBAB para ajudar cada vez mais as pessoas. Amém? Tô feliz que eu tô vendo aqui o chat, pessoal amou a ideia e vai ajudar. Só não vou colocar agora, aqui a nossa equipe não vai colocar agora, senão vai desvirtuar e vocês vão pro formulário e não fica aqui no encontro. Mas no finalzinho a gente coloca e coloca lá no WhatsApp também. Beleza? Combinado? É bom demais, hein? A IBAB Online é a coisa mais linda desse mundo. E é isso. Eu sabia que não tinha dúvida que a gente pode contar com você. Mão estendida, IBAB Online. Você pode ser a resposta da oração para alguém e vai ser uma alegria, a nossa pastoral e a nossa rede solidária contar com você para estar alcançando ainda mais gente aí na sua cidade, na sua região. Combinado? Então depois, no finalzinho aqui, a gente coloca o link e coloca lá no grupo do WhatsApp também. Beleza? Feito isso, vamos para a palavra do Senhor? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Você que está com a sua Bíblia, com o seu bloquinho, que você que é Bible Online gosta de anotar, né? Anote aí. Vamos ler Salmos 1, do 1 ao 3. Após essa palavra, nós vamos ter um momento de oração, intercessão através da nossa nuvem de palavras, nuvem de oração. Fica com a gente até o final. Eu leio a versão NVI da Bíblia. Salmos 1 diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Salmos 1, do verso 1 ao 3. O título dessa mensagem hoje, Por uma vida bem-aventurada. Por uma vida bem-aventurada. É interessante porque o salmista, aqui no primeiro salmo, ele traz uma definição de como é feliz ou como é bem-aventurado o ser, o homem, o ser humano, que medita na lei do Senhor. E essa palavra feliz ou bem-aventurado, no hebraico, é muito interessante. Ela é ashrei. Ashrei. Que significa mais ou menos assim, aqueles que estão em marcha. Então, bem-aventurado ou feliz é esse ashrei, que é aqueles que estão em marcha, em movimento, em peregrinação, no curso da vida. E por estar em marcha, ele diz que ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O que classifica, o que define uma vida bem-aventurada, uma vida feliz? Quando se fala de aventura, é claro que muitos podem até usar por um lado um tanto quanto pejorativo. Ih, fulano não gosta de uma aventura, mas aqui não. É um bem-aventurado. É aquele que sabe viver. E para saber viver, a gente precisa estar em marcha, estar em movimento. Deus nos chama para o movimento. Não é à toa que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida.
E aqueles que estão em marcha, que estão no caminho de Jesus, vivem essa essência do Archirei, do feliz, do bem-aventurado. E algumas coisas acontecem e é muito interessante. Por exemplo, diz aqui que não segue o conselho do ímpio. O que é o ímpio? O contrário de uma pessoa ímpia é o pio. Piedade vem daí. O que é o piedoso? É quem vive uma vida baseada no temor a Deus. É aquela pessoa que está na caminhada da vida, está marchando, está andando no caminho, mas tudo o que ela faz, ela para e pensa, peraí, isso aqui agrada ao Senhor? O temor a Deus acaba sendo o aferidor. E o temor leva a essa vida de obediência, de buscar cumprir o que a palavra nos chama para viver. Sermos servos do Senhor no mundo, servindo, passando o seu amor adiante. Aquele que é feliz, que está no curso da vida, não segue o conselho do ímpio. O ímpio que vive na impiedade é o que vive uma vida que não se baseia no temor a Deus, faz o que dá na telha, só pensa em si. Não está preocupado com o outro, só está pensando em se dar bem. Essa é a diferença de uma vida de piedade e de impiedade. O piedoso leva em consideração o temor a Deus e o servir ao outro. O impiedoso só pensa em si e não está nem aí para Deus. E é interessante porque o salmista, ele traz uma definição dessa pessoa bem-aventurada, não dizendo o que ela é. Do verso 1, ele fala do que ela não é ou o que ela não faz. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, quando a gente vai se apresentar ou tentar, de alguma maneira, se definir, a gente sempre parte do que nós somos. Mas, por incrível que pareça, uma das formas mais saudáveis de você saber quem você é você saber quem você não é. Eu lembro de João Batista, quando ele vê Jesus e ele aponta o caminho para que aqueles que o seguiam agora passem a seguir Jesus, ele fala assim, eu não sou o Messias. Ele é. João Batista sabia quem ele não era. E quando você sabe quem você não é, você consegue assumir a vocação, viver de fato quem você é. Portanto, uma vida bem-aventurada dos que estão em marcha, do Archirei, do feliz, passa pela constatação de ter consciência do que você não é. Não ando conforme o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem me assento na roda dos escarnecedores. Será que você sabe quem você não é? Ou será que a gente acaba vivendo uma performance de querer assumir uma vida, um papel que não diz respeito a nós? Jesus fala muito sobre isso. Quando Jesus, por exemplo, fala que devemos negar, negue-se a si mesmo e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é você negar essa presunção de querer ser quem você não é. É você entender quem você não é, para não buscar viver isso, e quando você sabe quem você não é, você vive quem você é. Onde? No caminho de quem está em marcha. Amém? Faz sentido isso para a tua vida? Coloque aqui no chat se você está entendendo, se está fazendo sentido o que a gente está falando. Porque, veja, isso é muito importante. E aí, quando você de fato entende a tua identidade como sendo essa pessoa bem-aventurada que tem a ver com aqueles que estão em marcha, aqueles que estão andando, você não para no meio do caminho para perder tempo com aquilo que não diz respeito ao seu propósito em Deus. A vida está cheia de roda dos escarnecedores, está cheio de conselho dos ímpios, está cheio de conduta de pecadores, e muita gente acaba se deixando levar, porque vive em função daquilo que não é. E veja, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para trazer para você uma conscientização. Você aí, Baby Online, onde você estiver,
que você possa identificar nessa peregrinação, nessa marcha da sua vida, o que não diz respeito ao seu propósito em Deus. O escritor de Hebreus vai dizer que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nos livrar de todo embaraço, porque é o embaraço que faz a gente travar a nossa marcha e faz com que a gente não seja bem-aventurado e não viva uma vida bem-aventurada. E quais são os embaraços? Conselho dos ímpios, conduta dos pecadores, roda dos escarnecedores. E é interessante porque percebe que o salmista usa até um termo, não se assenta na roda. O que isso quer dizer? Se assentar aponta para se acomodar. Aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Quem se assenta se acomoda. Portanto, roda dos escarnecedores, muito mais do que uma geografia ou um lugar, é uma consciência. Qualquer lugar, qualquer relação pode ser uma roda dos escarnecedores. Como? Quando esse lugar te atrofia, te paralisa, faz com que você não seja um bem-aventurado, não seja um feliz, não seja quem está marchando. Quer identificar as rodas dos escarnecedores na sua vida? Verifique se o lugar que você está, se o ambiente que você está inserido, se a pessoa com quem você se relaciona, com o jeito de vida que você vive, se isso está permitindo você se assentar, se acomodar, ficar paralisado. Talvez igual aquele homem coxo que nós aprendemos no último encontro, lembra? Que era carregado de um lado para o outro. Em nome de Jesus, uma vida bem-aventurada é uma vida que está em marcha, em movimento, que é guiada pelo conselho do Senhor, não dos ímpios, que é guiada e tem como referência não a conduta dos pecadores, mas Jesus, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, se quem está em movimento, em marcha, não tem tempo para se assentar com aquilo que não agrega valor para a vida. Amém? Até aqui tudo bem? Bota aqui no chat para eu saber, para a gente ir acompanhando. Quero saber se você está acompanhando o raciocínio que nós vamos seguir. Esse verso 1, então, ele traz para a gente uma definição do que não é uma pessoa bem-aventurada. É a pessoa que não marcha, que se embaraça com as coisas dessa vida. Verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Aqui o salmista ele dá uma invertida. Ele traz agora o antagonismo. Ele apresenta para a gente como é feliz, e o termo feliz, como nós vimos, é o ashrei, que é aqueles que estão em marcha, que tem um movimento de não se assentar, não se paralisar, entende o que não é, porque a partir disso consegue viver o que é. E aí no verso 2 ele fala, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E aqui, na presença do Senhor, porque o norte dele, o que guia sua mente, não é o conselho do ímpio, não é a roda do escarnecedor, não é uma mentalidade que atrofia, que faz ele assentar, mas é algo que gera expansão, porque ele está em movimento. E essa expansão está na palavra, na lei do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, ele medita dia e noite. É muito interessante, porque percebe que se no verso 1 o salmista ele fala o que não é, no verso 2 ele fala o que é. O que é o bem-aventurado? O que é essa pessoa feliz? É quem tem prazer na palavra e medita nessa palavra de dia e de noite. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está em nossa vida para ser experimentada. E isso tem a ver com o verbo se fazer carne. Não adianta a gente decorar um monte de versículo bíblico, saber de cor e salteado tudo o que diz na Bíblia,
Mas se isso não for fruto de meditação, de ação em vida durante aqueles que estão em marcha. E é interessante, a palavra aqui traduzida como meditar, no hebraico é hagá. Sabe o que significa isso? Hagá é um termo usado para murmurar. O que é isso? Um ruminar. É mais ou menos, é que não tem uma definição muito exata no português, mas é tipo o barulhinho que é feito e é possível ouvir quando um animal ou a gente está comendo alguma coisa. Meditar aqui vem de hagá, que tem a ver com isso. Não sei se você tem algum pet na sua casa, bota aqui no chat. Deve ter gente que tem cachorro, que tem gato. Não sei se você cria boi, se você cria vaca, deve ter também. Você já reparou quando o seu cãozinho, o seu gatinho, vou falar o cãozinho, que gato geralmente não faz isso com osso, o cachorro faz. Pega um ossinho e começa a deliciar-se daquele ossinho. Isso faz um barulhinho, não tem? Lá em casa a gente tem gato. Então quando eu chego em casa, às vezes o meu gato lá, ele acabou de comer, ele me recebe mastigando ainda a ração e fica um tempo com aquilo. Ele está no hagá. Ele está vivendo esse movimento. O salmista aqui usa esse conceito, olha que lindo isso, de um animal mastigando, comendo, desse barulhinho do animal para dizer que o homem, a pessoa que tem a sua satisfação na palavra, ele rumina essa palavra, como quem está deliciando uma comida. Se você mora no interior, acho que você já viu um boi ruminando, né? Fica assim, não vou fazer isso não, que o pessoal vai tirar print e vai ver eu imitando o boi aqui. Não tira print não, gente. Mas o boi tá dormindo lá e tá movimentando, porque ele tá ali. Ei, a Bíblia é tão linda que Jeremias, no capítulo 15, verso 16, abre aí comigo rapidinho. Jeremias 15, verso 16. Olha o que Jeremias fala. Ele fala a mesma coisa. Em Jeremias 15, 16, ele fala assim: Senhor, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias está ruminando a palavra, comendo a palavra, vivendo essa experiência da meditação, o hagá. Ei, a palavra de Deus não é fast food, não. Em que você chega, pede pelo número 1, já vem algo empacotado e aquilo vem fabricado numa linha de produção para você consumir. Palavra de Deus é banquete, iguarias, servido na sua multiforme graça, porque ela sabe do que você precisa. E cabe a nós que estamos nessa marcha da vida, na bem-aventurança da vida, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no conselho dos ímpios, nem ficar imitando a conduta dos pecadores. Por quê? Porque a nossa vida está em movimento enquanto eu medito, eu rumino, eu mastigo, eu me delicio da palavra de Deus de dia e de noite. A palavra é alimento para a sua vida. O bom pastor alimenta a sua ovelha através da palavra. É como a ovelha que encontra em um pasto verdejante o ambiente para ela se alimentar e para ela descansar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Bible Online, não perca essa oportunidade. Eu e você, nós temos acesso a verdadeiros banquetes. Por exemplo, essa palavra de hoje vai ser gravada. Vai lá para o nosso link no grupo do WhatsApp. Você pode rever depois as palavras de domingo, tudo isso. Rumine, se alimente, como quem está deliciando um alimento, porque esse é o conceito de meditação aqui. É o hagá, é o barulhinho
de quem está saboreando uma palavra. E como deve ser bom o Espírito Santo e Deus ouvir isso de nós, esse barulhinho da gente comendo a palavra. Aqui no verso 2, o salmista fala o que é o bem-aventurado. É quem medita, tem prazer, satisfação em comer a palavra de dia e de noite. É fazer dela um estilo de vida. É quando você está aí no seu trabalho, com aquele bicho pegando, aquela bomba explodindo, o Espírito Santo te faz lembrar da palavra. É quando você está diante de uma situação de estresse e o Espírito Santo te faz lembrar, porque você está ruminando a palavra todos os dias da sua vida. Não quer dizer que você fica o tempo todo assistindo culto, lendo a Bíblia. Não, não é isso. É fazer dela parte da sua vida. Amém? Amém, Bible Online? Na sequência, verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, de águas vivas. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. Na primeira parte, no verso 1, nós vimos o que não é o bem-aventurado. No verso 2, vimos o que é o bem-aventurado, quem está em marcha, em vida. Agora, no verso 3, tem uma analogia, uma metáfora, melhor dizendo, linda aqui do salmista, comparando essa pessoa que se satisfaz na palavra, que se alimenta dela, como uma árvore. Mas não é uma árvore qualquer, é uma árvore conectada, junto a ribeiros de águas vivas, que está bem hidratada, está ali recebendo os nutrientes necessários. E diz que dá o seu fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Quando você vive na caminhada, na marcha, no caminho que é Jesus, você tem uma vida bem-aventurada. Mas é contraditório ou paradoxal, porque quem são os que caminham nessa vida bem-aventurada? É quem está enraizado na palavra. Como assim uma raiz caminha? Sim. É quem está enraizado na palavra, que são essas águas correntes que se renovam toda manhã, que refrigeram a nossa alma. E isso te dá condição de caminhar, de não se deter no caminho do pecador, de não se assentar na roda dos escarnecedores, porque você está ruminando a palavra o tempo todo e você está sempre ali sendo norteado por essa palavra. E diz que essa árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas dá o seu fruto. Ei, no tempo certo, meu irmão, minha irmã, Deus não te chamou para dar fruto o tempo todo. Deus te chamou para dar fruto no tempo certo. Todos nós temos um tempo. Todos nós temos uma estação. Eu não conheço, pode ser que exista. Eu sou Bruno Jardim, mas eu não sou jardineiro não, tá? Não tem nada de botânica, só meu nome que é Jardim. Mas eu acho que não tem nenhuma árvore que você olha para ela e ela dá fruto o ano todo. Difícil. Geralmente ela tem a sua entre-safra, não é assim? Quem é do campo aí, bota aí no chat se eu tô certo. Ela precisa, inclusive, de tempo, depois que ela frutifica, para ela se recompor. Se a árvore é assim, porque eu e você queremos o tempo todo ser Messias, no sentido de dar fruto o tempo todo. Bem-aventurado é aquele que caminha, que medita e que sabe o tempo certo de dar fruto. E, inclusive, sabe o tempo certo de pausar. Porque a árvore dá fruto, não é o tempo todo, dá fruto na estação certa. Isso tem a ver com a periodicidade, o tempo, e tem a ver com a estação. Não sei na sua região, mas eu sei que existe uma época do ano que você vai na feira, por exemplo, não é assim? E você encontra lá caqui, morango, abacaxi, mas tem época que você vai na feira e não encontra algumas frutas. O feirante fala que não está na época do fruto que você está procurando. Porque há uma estação certa para cada safra. Eu e você, que somos bem-aventurados, que fazemos o caminho de Jesus em uma marcha constante, que meditamos na sua lei, ruminando a sua palavra, temos que entender o nosso time. Pode ser que hoje o Espírito Santo fale com você, meu irmão, minha irmã,
segura um pouco, reduz a velocidade, pausa, descanse, faça uso do travesseiro. Lembra do travesseiro de Jesus na tempestade do barco? Descanse, porque você não foi chamado para dar fruto o tempo todo. Só que essa mesma árvore que não dá fruto o tempo todo, o salmista fala que as suas folhas não murcham. Olha que interessante. Fruto não é o tempo todo, mas folhas está sempre ali presente. Porque fruto tem a ver com servir, com resultado, com produção. Ninguém é máquina, nem a árvore é. Ninguém. Só que folha não tem a ver com fruto. Folha tem a ver com acolhimento. Quando você encontra aquela árvore com umas folhas lindas e você fala, nossa, tá uma lua, tá um solzão, deixa eu ficar debaixo dessas folhas. Você não se refresca? Porque folha aponta para acolhimento. Só que hoje parece que a gente inverte, né? A gente quer viver na performance de sempre frutificar e esquece da necessidade de sempre acolher. Eu posso ser alguém que entendo que não é hora de dar fruto, mas eu sempre sou uma árvore que tem folhas que não murcham, que mesmo que eu não tenha fruto para oferecer, eu tenho um abraço para colher. Eu posso ser mão para alguém, porque a pessoa entende que eu estou para além da utilidade do que eu tenho para ofertar, mas eu tenho o amor para dar, que não necessariamente é algo de moeda, é algo de valor no sentido econômico, mas é uma voz, uma palavra. Eu não dou fruto o tempo todo, mas as minhas folhas nunca murcham, porque nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas. E Bible Online, Deus te chamou para isso. Uma vida bem-aventurada, uma vida que marcha, que medita e que está enraizado na palavra e que por isso sabe a hora certa de dar fruto e sabe que o tempo todo é tempo de ser folha para colher, seja da forma que for. E isso faz com que tudo o que ele faz prospera. Olha só, não está dizendo que o homem, que o ser é próspero, mas diz que tudo o que ele faz prospera. Quer dizer, ele é um agente de prosperidade. Isso quer dizer que mesmo que você não tenha fruto para oferecer, o teu acolhimento gera prosperidade na vida do outro. Não tem a ver com o que Deus faz em mim, no sentido de eu querer crescer, ser próspero, mas sim de eu ser uma pessoa que tudo o que faz prospera, cresce, não por conta do meu conhecimento, do meu dinheiro, mas por conta do amor, porque eu sou um bem-aventurado, um feliz que caminha no Senhor. Jesus, que não tinha onde encostar sua cabeça para dormir, todos que estavam com ele encontravam descanso. Porque ainda que ele não fosse uma árvore que dava fruto o tempo todo, ele sempre era uma folha pronta para colher. E nós estamos em Jesus. Jesus é essa árvore da vida. E eu e você estamos não só enraizados, mas conectados nessa árvore. Amém, Bible Online? Amém? Então, nessa hora e nesse encontro, eu quero te convidar para que a gente possa orar a Deus em cima dessa palavra, para que você possa entender. Você sabe quem você não é? Você sabe quem você não é? Para então você entender quem você é. Você tem meditado e isso aqui foge aí das formas que você pensa que é o meditar. Você entendeu? É o Hagá, é o ruminar a palavra, se alimentar dela. E você tem respeitado o seu tempo? Respeitado a sua estação? Pode ser que hoje Deus está falando, descansa. E pode ser você que está muito tempo descansando e Deus fala, meu irmão, está na hora de dar fruto. Porque também tem o outro, né? Se tem aqueles que dão fruto fora da época, tem aqueles que não dão na época. Aí o que acontece? O fruto cai, fica tão maduro que cai e se perde. Mas a palavra de Deus nos dá o time certo. É para parar, a gente para, é para avançar, a gente avança. Mas sempre com folhas para colher e ser um agente de prosperidade, porque tudo que faz prospera. Vamos orar? Você quer orar nesse momento? Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa trabalhar em seu coração.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Pai, juntos, em comunidade IBAB Online, juntos na pessoa do Senhor. Que possamos, Pai, por uma vida bem-aventurada, aprender a viver em movimento, mas não um movimento aleatório, um movimento no caminho que é o Senhor. Ajuda, Pai, esse meu irmão e minha irmã a identificar o que está embaraçando a vida dela. Em que momento ele se deixou levar por um conselho que não veio do Senhor. E às vezes, Pai, é mais difícil a gente reconhecer e jogar fora uma ideia que criou raiz em nossa vida, uma ideia errada, do que assumir novas ideias. Assumir novas ideias, às vezes, é até mais fácil do que reconhecer uma ideia velha que precisa ser jogada fora. Mas eu creio no poder do Teu Espírito Santo para nos fazer romper com tudo que está nos embaraçando e impedindo que a gente tenha uma bem-aventurança de vida. Uma vida que marcha. Devolva, Pai, devolva a satisfação em não comer como quem come falando no telefone e nem sente o gosto da comida, mas que a pessoa possa parar e com intencionalidade se alimentar do alimento que é a Tua palavra e também das relações que o Senhor proporciona para ela no dia a dia, Pai. Muitos de nós estamos tão acelerados com as performances que a gente quer dar fruto o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E quando vê burnout, crises, cansaços, insônias. Não, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa hora possa trazer contentamento, discernimento para o meu irmão e para a minha irmã e para essa casa, Pai. Para que ela possa dar o fruto no tempo certo, na estação certa, no momento certo. Queremos viver conforme o compasso do Teu coração, para que tudo que a gente for fazer venha prosperar, ainda que a gente nem tenha fruto, mas que tenhamos folha para colher, para servir de abrigo, para servir de mão, para abençoar a vida do outro, Pai. Em nome de Jesus, oramos e que essa palavra se torne vida em nossa vida. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, IBAB Online. Leve essa palavra para o seu coração. E se possível, depois, com o tempo, rumine sobre ela. Medite sobre isso. E que o Senhor te coloque nesse caminho de bem-aventurança, por uma vida bem-aventurada. Quem marcha, quem medita e quem entende as estações. Amém? Queridos, nós vamos nesse momento, caminhando para o final, ter mais um momento de oração. Eu vou pedir aqui para a Ale, que está aqui com a gente hoje, a minha esposa, colocar na tela aí a nossa nuvem de oração. Você que fez o seu pedido ao longo da semana. Eu vi hoje muitas pessoas perguntando lá para a nossa equipe, cadê a nuvem de oração? Ó, ela é contínua, é sempre esse link, tá bom? É o nosso movimento diário e constante de oração. Você que colocou seu pedido lá, ou você que não conseguiu, não tem problema. Tá lá, sempre disponível em nosso grupo, e a gente vai nesse momento orar pela nossa nuvem de palavras. Compartilhar. Tá no embaixo. Aqui é assim mesmo, gente, é ao vivo. Pode compartilhar essa tela do isso, que tá o encontro 19 horas, vai estar embaixo, nuvem de oração. Apareceu? Glória a Deus. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo aqui, em bastidores. Ó, nós vamos interceder a Deus agora. Tá vendo aí na sua tela a nuvem de oração? Essas são as palavras para quem está chegando agora. A gente construiu esse caminho, onde você preenche no formulário o seu pedido de oração e a gente consegue extrair dali as palavras mais mencionadas para representar isso, tá bom? Então construiu-se uma nuvem de palavras. Se você não preencheu, fica tranquilo, depois nossa equipe coloca lá no nosso grupo do WhatsApp o formulário para você preencher ao longo da semana e a gente está sempre intercedendo. Isso aqui, gente, é o nosso movimento de cuidado uns para com os outros. Isso aqui é um jeito de ser folha. Folhas que nunca murcham. Amém? Vamos orar? Tudo certo aí? Ali com a nuvem de oração, tá aparecendo no telão? Show? Bota aí no chat, o pessoal tá escrevendo? Vamos ver aqui, ó, se o pessoal tá vendo a nuvem de oração. Apareceu?
Fica tranquilo, que a gente ora aqui agora. Vamos lá, podemos orar? Deixa eu aguardar aqui o sinal da equipe. Tá aparecendo o número de oração? Sim ou não? Sim? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está presente, representado algo tão sagrado, Deus, que são os pedidos de oração do teu povo, Senhor. Aqui são palavras que resumem, mas por trás de cada palavra dessa, saúde, financeiro, família, conversão, libertação, por trás de tudo isso há uma vida, há uma história, há uma necessidade. E nós queremos hoje, como igreja, Pai, com o teu povo, interceder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a provisão necessária para esses lares que precisam de libertação, que precisam de uma provisão financeira. Pessoas, Pai, que estão longe, morando em outros países e que estão em fase de adaptação ou não estão conseguindo se adaptar. Pai, traga a resposta. E que a gente, de alguma maneira, aqui também possamos ser agentes dessa resposta na vida dos nossos irmãos. Senhor, muitas famílias que nós vimos em pedido de oração, pedindo pela conversão dos filhos, para livrar de vícios. Muitas famílias, Pai, tendo que lidar com questões da saúde mental, ansiedade, depressão, pânico. Cremos, Pai, que a Tua palavra age e nos dá direção, inclusive para buscar a ajuda necessária. Porque às vezes, em alguns casos, Senhor, precisamos dessa consciência da necessidade de pedir ajuda. Traga isso, Pai, para que a abertura venha acontecer e a Tua provisão, que já está ali presente, possa encontrar caminho para construir e trazer ânimo, trazer luz, trazer paz, trazer oxigenação, trazer vida para essas vidas, Pai. Senhor, também pedimos agora por aqueles que estão passando por um momento de luto, pessoas que perderam entes queridos ou até lutos não óbvios, como um rompimento, como a perda de um emprego. Há lutos que acontecem em nossa vida o tempo todo, Pai, a gente não identifica isso. Traga, Senhor, traga a Tua paz. E nós oramos como igreja, como povo santo do Senhor, colocando essa nuvem de palavras, essa nuvem de oração diante do Senhor, para que a Tua provisão venha alcançar cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bible Online? É isso, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deu certo. É isso aí. Queridos, é muito bom estarmos juntos. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Já deu, né? Olha, o tempo passa rápido, gente. Meu Deus do céu, vou falar com o Brandão agora para que a gente possa fazer uma vigília online aqui. Tô brincando, não dá ideia não, é que a gente faz isso, hein? Meus irmãos, como eu falei, vou pedir aqui para ler agora no chat, colocar o formulário, você que chegou agora, e vai ter a oportunidade também de preencher o seu nome nas Mãos Estendidas e Bible Online, que é um caminho para que você possa ser um contato da IBAB Pastoral e IBAB Solidária, para, em havendo necessidade, você ser folha. Sim, ser mão, ser abrigo na vida de alguém. Eu costumo falar para as pessoas que caminham comigo aqui, né, no dia a dia, que às vezes a gente sempre quer dar sermão na vida de alguém, né? Porque a Bíblia diz, é assim, assado. Mas sabe que quando você medita na lei do Senhor, de dia e de noite, ruminando essa palavra, você sai dessa lógica de sempre querer dar uma lição de moral para alguém, no sentido de sempre ter um sermão, e você passa a ser mão na vida de alguém. Entendeu o trocadilho? Mais do que sermão, que às vezes é importante, mas você passa a ser mão. Ser mão na vida de alguém. E as mãos estendidas da Bible Online é um caminho para você ser mão na vida de alguém. Esse contato vai ser usado com muito carinho para você, em a gente precisar te contatar.
para você ajudar a levar um mantimento na casa de alguém, levar... Às vezes, gente, tem situações que a gente precisa, tem até o recurso, tem a disponibilidade. Uma pessoa precisando lá de uma cadeira de roda, nós temos lá o lugar para tirar, mas a pessoa não pode levar, não pode buscar. Aí a gente vai entrar em contato com as mãos estendidas. Meu irmão, pô, você está aí no interior de Recife, ó, poxa, consegue ajudar a gente lá a buscar? E aí você vai ter esse relacionamento de mãos estendidas da IBAB Online para ajudar quem precisa, tá bom? A Lê colocou aí no chat, nós depois também nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp para ao longo da semana você possa preencher e já na próxima semana a nossa equipe IBAB Online já conectar com a nossa rede IBAB Solidária e IBAB Pastoral. Legal? Como é que tá aí no chat, Ale? O pessoal tá animado? É isso aí. Eu sabia que podia contar com vocês. Vocês são pessoas preciosas e ó, fiquem ligados que na próxima semana também nós vamos colocar lá no nosso grupo do WhatsApp o caminho. Vocês lembram que eu falei semana passada sobre o caminho para se tornar membro online da IBAB? Pois bem, já temos esse caminho. Logo, logo, nossa equipe vai colocar um formulário e todas as informações lá no grupo para você se tornar membro online IBAB. Gente, vai ser lindo demais. Que alegria! Estamos juntos. Já conto os dias para o nosso próximo encontro. Ah, importante, Ali, quase que eu esqueço. O nosso próximo encontro semana que vem, por conta da agenda aqui da IBAB e até pastoral, ele excepcionalmente vai acontecer na terça-feira, tá bom? Vai ser terça-feira às 19 horas. Não vai ser quinta, vai ser na terça-feira. Por conta aqui de algumas programações que a gente tem, precisou adaptar, nós vamos anunciar lá no nosso grupo. Você que já está aqui já fica sabendo, tá bom? Terça-feira, 19 horas, nosso encontro de palavra, de oração, com aquelas salas de intercessão que a gente faz, não é legal? Vai estar com a gente terça-feira, 19 horas, tá bom? Muita coisa boa acontecendo, IBAB Online está bombando e agora a gente está junto cada vez mais, fortes, firmes. Somos um bem-aventurados. Quem caminha, quem marcha, quem medita, quem se alimenta e quem entende o seu papel no mundo e a hora de servir. Amém? Deus abençoe IBAB Online. É sempre um prazer a gente estar junto. Que o Senhor abençoe esse resto de semana, o seu final de semana e domingo. A gente está junto, hein? Nas celebrações aqui da IBAB no YouTube. A gente vai estar lá, ó. Eu fico olhando o chat lá do YouTube, hein? Eu sei quem é IBAB Online e tá lá. E é muito bom ver você lá com a gente, hein? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, hein? Um abraço. Tchau, tchau.